Fala galera, começando mais um ENAFcast, Conexão Fit Podcast, e agora promete aí, né, Fábio, o bate-papo, né? Galera, agora a gente tá aqui com o cara que é o treinador das top 1 aí, né? Do mundo, né? Então vocês vão ter a chance aí de entender um pouco mais sobre um treino de hipertrofia feminino. Vamos falar também das wellness, né? Com certeza. Então, ó, não deixe de seguir também o nosso canal. Manda pra geral que é agora, né, John? Manda aí, gente, acompanha, deixa seu like, deixa aí inscreva, né, no canal também. Isso é importante. Comentário aí, o que você quiser comentar, talvez fazer alguma pergunta também. E aí, Danilo, já vamos trocar aquele papo aí com o homem, né? Cara, a expectativa aqui tá alta, hein? A expectativa tá alta porque a gente vai falar agora do alto nível, né, do treinamento, né? Aquela parcela dos atletas menor, bem selecionado, bem né? específico. Bem específico. E já começando, né? Já começando a falar sobre esse tema, né, de atlético e fisiculturismo, e falando dessa parcela bem específica, puxando uma pergunta pro Garon. Garon, o treinamento específico para fisiculturismo, ele é igual para um atleta pro e um atleta amador? Sim. Sabe por que sim? Porque independente se o atleta ele é amador ou pro, as necessidades dele no amador e no pro são muito semelhantes. Não muda muita coisa. Então, assim, quando a gente pensa em fisiculturismo, na verdade eu levo esses critérios que eu vou falar para vocês, não só para o fisiculturismo, mas para a galera em geral, tá? Então você vai olhar um físico, o que a gente busca dele no fisiculturismo? Aqui eu vou especificar o feminino, mas pode levar para o masculino. Nós temos a proporção, nós temos simetria, condicionamento físico e volume muscular. Cada categoria, ela tem uma especificidade em cima desses 4 critérios. Alguns precisam de mais volume muscular, outras categorias mais condicionamento físico e assim por diante. Então, eu tô com uma atleta biquíni, por exemplo. Eu tenho uma atleta, na verdade nós tínhamos uma atleta que a gente olhou ela, vimos que ela tinha um potencial, tiramos ela do amador e levamos para o pro. Então, assim, o treinamento que ela fazia no pro foi semelhante ao que ela fazia no amador. Foi semelhante ao que ela fazia no pro? Sim. A única questão é que ela foi progredindo a base, criando uma estrutura no qual ela conseguiu levar para o pro. Ela construiu o físico fazendo isso. Mas quando ela chegou no pro, o treinamento dela não mudou muita coisa, tá? Porque é específico para biquíni. Biquíni hoje, ela vai treinar algo específico como uma valorização de volume maior para deltoides e glúteos. Quadríceps muito baixo, não pode ter marcações, né? Mas tem que ter uma leve separação, por exemplo, posteriores de coxa, glúteo, mas nada é muito agressivo. Então o maior direcionamento do treino delas realmente fica em deltoides. E mais diferentemente de uma wellness. Uma wellness, por exemplo, nós focamos muito em deltoides, focamos muito em glúteo, quadríceps, para dar aquela projeção, aquele frame, aquele linha de frente, aquele balance, né, que forma a categoria wellness. Então com volume muscular muito maior do que uma biquíni, por exemplo. Então, independente se ela está ali no amador ou vai para o pro, o importante é a constância e a regularidade para construir o físico. Entende? E a diferença, muitas vezes, dessas mulheres, são mulheres, né? Mas homens também, já vem na carga genética delas. Então, é uma pessoa altamente responsiva, muito responsiva, faz pouca coisa e responde muito. Então é uma coisa que você toma muito cuidado para não pisar com os 2 pés no acelerador e passar do limite com relação à categoria. Tudo muito milimétrico ali, né? Muito calculado e muito conversado numa equipe multidisciplinar. Tá? Porque, querendo ou não, se você pisar demais no acelerador e passar do ponto, todo o trabalho que você construiu ao longo de anos, de meses, no campeonato pode ir por água abaixo. Com certeza. E a gente vê evolução constantemente também, né, Garon? Das wellness, das biquínis também. As biquínis hoje também estão ficando grandes, né, cara? O que você tem a dizer disso? É até engraçado falar disso, porque assim, o paralelo que a gente tinha antigamente de wellness para biquíni era gritante. Hoje elas estão muito perto ali, né? Você vê que as categorias se tornaram cada vez categorias onde elas estão maiores. Surgiu uma nova categoria, né? Foi a evolução das categorias, a necessidade disso perante ali ao fisiculturismo, acredito eu. Como qualquer outro esporte, tem que evoluir, né? O físico ele vai evoluir. Então ali quando as biquínis começaram a ganhar um pouquinho mais de massa muscular com relação ao passado, aconteceu a mesma coisa na Men's Physique. Você pega lá a Jeremy Mendia, o Sadiq da época, eles eram mais slinks, menores. Você pega os caras hoje, são cada vez maior, né? Pernas enormes. Então são coisas que precisaram acontecer para evoluir não só o fisiculturismo, mas o esporte como um todo. E a entrada de novas categorias agora
Então isso é uma coisa muito legal, tem gente, os treinadores que não gostam. Fit model, né? Isso, fitness model. O que acontece com a fit model é assim, É fit mesmo, né? Fit. o que acontece? Assim, é um físico, né, que não é tão expressivo esteticamente, mas tem a sua beleza, se encaixa muito bem numa pessoa que treina de forma natural, não faz uso de recurso ergogênico e tudo mais. Então, assim, isso é muito bom, porque atrai principalmente as pessoas que não são vinculadas ao esporte. E elas querem ser vinculadas ao esporte. Então, eu acho isso muito legal. Agora, tem colegas meus treinadores que não. Isso não é fisiculturismo. Para eles, são mais raízes, assim, não. São só aquelas categorias de antes, né? Só as bodybuilders mais pesadas, enfim. Então existe assim um preconceito por parte de alguns treinadores, mas eu vejo como uma coisa muito boa, agregar mais uma categoria com um físico mais próximo da realidade da maioria das pessoas, o qual vai fazer com que a gente consiga elevar ainda mais o esporte. Isso é importante, né? Se torna mais inclusivo, né? Em prol do show também é sensacional. Verdade. Com certeza. Então eu acho que A proporção que é hoje, por exemplo, a Olímpia, né? Antigamente a Olímpia era só para os entusiastas. Hoje em dia, olha o que se tornou a Olímpia mesmo, né? é o campeonato mundial, né? E o A gente fala antes dos bastidores ali, né? Antigamente você conseguia estar entre esses caras como pessoas comuns, né? Hoje o cara vai ir no banheiro só com segurança. Vai ver aqui na feira daqui a pouco, mais Aqui tarde. na feira foi assim ano passado. Ano passado só com segurança para poder ir no banheiro, pessoal. Verdade. Então, assim, a gente percebe que a gente deve muito a internet também, né? As grandes estrelas aí que surgiram, né? Então, assim, se tornou um show realmente muito interessante. Todo mundo hoje sabe quem são, né? As grandes estrelas. Com certeza. E eu até quero, né? Vamos voltar um pouco mais de trás, Garão, para a galera entender. Queria que você comentasse um pouco sobre como foi isso, né? Você ali com a Franciele, onde foi que vocês se conheceram? Já era amigo ou não? O que te despertou também? Essa é uma história bem legal para compartilhar com vocês, com a galera, porque acredito que possam tirar alguns insights, né? Eu acredito que, assim, oportunidades existem em qualquer lugar. E a oportunidade deve ser aproveitada. Lógico. O fato é que você tem que identificar a sua oportunidade, abraçar e não soltar mais. O que aconteceu? Eu tive uma oportunidade de treinar uma musa fitness, uma influencer que já foi atleta, que é a Roberta Zuma. Eu dava aula pro marido dela, já fazia 2 anos, ele competia na Mississippi, no Rodrigo e tal. E aí um dia eu tava lá dando aula pra ele, depois da pandemia, e a Roberta ligou pra ele na aula e falou assim: eu tô com o Garão treinando agora, o que você precisa tal? Daí ela falou assim: você não quer falar com o Garão que você não quer me treinar, fazer uma parceria com ele e tal? Aí o Rodrigo falou: cara, minha mulher quer treinar com você, cara, o que você acha? Você fecha uma parceria com ela? Pô, mulher com milhões de seguidores, conhecida mundialmente. Ela competiu ou não? Já competiu já ou não? Competiu nas artigos, né? Nossa, tem títulos aqui, fora, enfim. Ela foi wellness, tá? Físico excelente, tem um físico ainda muito bom. Embora não seja mais atleta, ela tem um físico assim, impressionante, treina muito pesado, assim. Pra uma mulher, pessoal, nossa, ela arranca, eu comentei com vocês, ela tira 160 quilos do chão no terra, com técnica, sem bater peso. Eu já vi os agachamentos que vocês fazem lá. 70 cada lado, alcançando 120 graus, flexão de joelho. Lá embaixo, né, cara? É pra poucos. Hoje, agora, eu reduzi a carga externa com ela no treinamento para tentar valorizar mais amplitude e controle. Mas, enfim, ela é muito forte. Enfim. Então, ela me deu a oportunidade. E ela, como é uma influencer, ela posta todo dia os nossos treinos. Faz parte do trabalho dela. E ela começou a me postar. Todo dia ela me marca. E aí o pessoal, como ela tem um Instagram muito grande, começou a olhar os treinos dela e gostaram dos treinos que ela fazia, ou seja, que eu comandava ali. E muitos profissionais da área e estudantes começaram a se identificar: opa, faz sentido essa metodologia que o Garão está fazendo ali. Então ali foi a minha primeira vitrine. E ali a Roberta é muito amiga da Franciele Masso. E de vez em quando a Fran ia treinar lá na Overall, na academia lá onde a Franciele treinou, junto com a Fran e a personal dela. Entendi. Que na época ela dava aula para ela, Ana Paula. Muito boa, inclusive uma personal excelente de Curitiba, uma das melhores quando fala de fisiculturismo, treinamento feminino, tá? Deixar registrado aqui. E treinava com ela lá. Aí um dia a Rô falou assim: não vou conseguir treinar com vocês, você não vem treinar aqui comigo na minha academia. Aí eu falo pro Garão dar um treino pra gente. Eu falei: não, tá bom, vamos lá. E foi bem no começo do ano, 2 anos atrás isso. Aí ela foi lá treinar com a gente, daí a Rô falou: Garão, a Franciele vem aí. E eu não conhecia ela pessoalmente. Eu já vi ela competindo, minha atleta já competiu com ela, quando ela era madura, enfim. Então, ela foi lá atrás com a gente, só que ela tava fora de competição, tava natural, é outra pegada, não é aquele, né? E as únicas já estavam sangue no olho, tava na pegada. E a gente fez um treino ali e tal, eu pisei um pouco no acelerador com ela, aprendi a, né? Tava aqui no treino e a Fran tava mais ou menos aqui. Então ela, peguei pesado pra caramba com ela. Falei: nossa, imagina eu machucar, a melhor atleta do mundo ali, eu, tipo, né? Enfim, ela que eu percebi que eu tava exagerando, eu já dei uma segurada. E ela aguentou o treino até o final. Muito forte, treina muito bem. E também passou num monte de pessoas muito boas, né? Beleza, isso foi numa sexta-feira.
Sábado, eu nunca mais esqueço isso, 9h30 da manhã. Acordei, peguei meu celular, olhei, mensagem de Franciele Matos. Áudio. Oi, Garão, bom dia, amigo, tudo bem? Olha só, gostei muito do nosso treino ontem, gostaria de saber quanto você cobra para ser meu personal, meu treinador a partir de segunda-feira. Que isso, para qualquer treinador do mundo. Isso aí, você ouvir isso, até arrepia, você fala, meu... E a primeira coisa que eu gostei... E ainda cobrando ainda, né, A garoto? primeira coisa que eu gostei, ela valorizou o profissional. Com certeza. Ela queria me pagar. Contratá-lo. Verdade. Esse serviço. Se fosse outro, falar, garoto, se quiser me dar aula aqui, ó, né? Se quiser uma parceria, geralmente é assim. É assim que fazem, né? Como eu fiz com a Roberta. Sim. Pra mim não tem problema nenhum fazer. Aham. Que nem eu fiz com ela e sou grato com ela até hoje, né? A gente tá quase 5 anos juntos. E aí, eu falei, putz, eu respirei fundo pra responder, né? Mão tremendo no celular, assim. Aí eu mandei mensagem pra ela e falei, olha, Fran, pô, muito legal sua mensagem. Muito obrigado por você gostar do meu trabalho, me dar essa oportunidade, mas olha só, eu só aceitaria com uma condição. Primeiro, que você converse lá com a tua profissional, com a Luna, porque eu não quero, como ela é muito famosa, eu não quero sair como um cara que roubou atleta de ninguém. Né? Eu conheço todo mundo em Curitiba, eu não tenho amizade com ninguém, eu sou um cara totalmente ali aberto com todo mundo, eu sou bem receptivo com todos, eu não tenho treta com ninguém. E aí eu peguei, falei isso pra ela. Ela mandou outra mensagem, eu já conversei com a Ana, tá tudo certo. Tá? Se você topar, a gente pode começar a partir de segunda-feira, tal, você me fala o valor que você cobra. Eu falei, olha, Franco, isso eu não vou cobrar. Porque você é uma muita oportunidade para mim. Para eu também mostrar o meu conhecimento, né? E ser uma vitrine do meu trabalho. E a gente pode fechar numa parceria se você quiser. E ela falou, tá bom. Aí quando ela aceitou, cara, aí caiu a ficha. Porque, pessoal, vocês imaginem. Abriu os livros. Bicampeão mundial, o cara Que tomou. oportunidade, hein? E se ela perde? Verdade. Né? Não, Tá lá. não. Coach E se Panaim. ela ganha? Vamos por aí. Se ela ganha. Exatamente. Aí você tá assim. Ou eu posso ir aqui ou eu posso ir aqui. O coach dela, o Panaim, é o cara que monta tudo, as estratégias e tal. O cara com o maior título da NPC na história do fisiculturismo, já foi eleito o melhor treinador do mundo pela NPC, fenômeno, cara. O treinamento feminino, o cara é muito grande. Enfim. Aí entra lá quem tá treinando ela, Garon. Aí chega lá e perde. Porra, entendeu? Aí tá, a responsabilidade. Imagina esse canal de fofoca. Gorgonoide, se você estiver ouvindo aí, ó, imagina. O que você não iria falar do A garoto? responsabilidade é muito grande, entendeu? No começo eu fiquei com medo. Eu falei pra ela depois disso. No começo eu fiquei muito receoso, assim. Aí eu parei, mandava os treinos pra mim. Isso foi em que época, mais ou menos? Foi 2 anos atrás. Foi antes do tri. Que a gente conseguiu o tri lá. Ela era bi. Bem no começo do ano, março, ali abril. E aí eu assumi lá, beleza, aí o Pani mandava os treinos pra mim, eu executava o que ele mandava, e nós temos um grupo no WhatsApp onde a gente conversa ali semanalmente com relação ao relatório de volume, intensidade de treino associado à dieta, estratégias que ele montava. E aí, como eu sou um cara que é formado na área, eu não só falava assim, ó, ela fez isso, eu detalhava. Então, ó, foi a condução do treino foi assim, no começo, no meio e no fim, fechamos as séries assim, 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 nas zonas de repetições assim, 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 tudo. Daí o cara sentiu, acho que talvez confiança no meu trabalho e percebeu que a gente tinha uma linha de treinos parecida. E ele falou, não, a partir de agora, cara, pode assumir o treino dela. Eu fico aqui organizando, estruturando tudo, a gente conversa muito sobre volume e intensidade com relação à sinergia do protocolo que ela está fazendo dietético, mas os treinos, seleção de exercícios, ordem e tal. E vamos ajustando de acordo com a periodização dela até a competição. Eu falei, tá bom. Aí eu gostei da atitude que ele teve comigo, né? E a gente foi treinando, fizemos um trabalho excelente e fomos tricampeões no Michelin para aquele ano. Aí falou, aí ele tirou um peso das costas que eu falei, meu Deus, graças a Deus, deu tudo certo. E depois dali fomos pro Raio, 4 meses depois, ela saiu de lá no sábado, domingo ela me mandou mensagem, Garão, vou subir no Raio. 4 meses, eu falei, como assim? Acabou de segunda-feira, calma. Não, eu quero subir, que eu não tenho esse título ainda, eu preciso desse título e tal. Fizemos um trabalho de 4 meses, 16 semanas de preparação, 2 de off, 2 de pré-contest. Chegamos lá na melhor versão dela, a gente foi campeão também. Foi legal. Só que ali eu mudei a estratégia daí. E o feedback dos árbitros foi o seguinte, ela ganhou por 1 ponto, né? O feedback foi assim, olha, o glúteo muito desenvolvido, o melhor glúteo de wellness é a dela. É o dela, segundo a arbitragem. Melhora, lembra da proporção que eu falei pra vocês? Melhora a proporção de quadríceps com glúteo. E aí eu falei assim, até então, pelo que o Panaim me falou e ela me falou, a recomendação era para não treinar muito quadríceps. Entendi. Daí a Panaim acho que talvez tenha passado um pouquinho do ponto, eles falaram, agora tem mais quadríceps e menos glúteo. Qual foi a minha estratégia de treinamento? Reduzi pela metade o volume de exercícios para glúteo e dobrei de quadríceps. Justamente para ajustar essa simetria, né? E aí tem uns detalhes importantes no treinamento. Por quê? Qual o exercício que isola a quadríceps? Cadeira extensora.
Então o volume para a cadeira extensora foi muito grande. Diversas variações eu utilizei nesse sentido com ela. Outra coisa, agachamento. Ela agacha muito profundo e muito pesado também. Sim. Só que nessa época eu não agachei tão profundo com ela. Entendi. Por quê? O meu foco era quadríceps, não era glúteo. Uhum. Eu tinha que melhorar a proporção de quadríceps com glúteo. Tentar Olha, a isolar sacada ali. do treinador é isso. Exatamente isso que eu ia falar agora. Treinador Olha que é isso. interessante você pegar um treinador que tem a percepção de que existem ângulos de agachamento que favorecem segmentos. Verdade. Não existe esse negócio de certo e errado mais. Não. Isso acabou. Tanto que no estudo do Cubo, que ele fala lá que para quadríceps, a hipertrofia é bem similar, até embaixo e até o paralelo. O que eu fiz com ela? Eu falei, Fran, vamos segurar um pouquinho, que eu não quero muito glúteo mais com você, vamos focar mais no quadríceps. Então, nesse período, a gente trabalhou dessa forma. Eu trouxe as fotos hoje para a minha apresentação ali, eu vou mostrar para eles a diferença que deu no vasto lateral na proporção da pose de costas, que era o que eles queriam. É a projeção do vasto lateral com o glúteo. E tivemos resultados assim, bem fantásticos. Sensacional. Garoto, até interessante, né, você falar, né, da técnicas que você teve que mudar. Quais são os pilares ali? O que são os critérios que você utiliza ali para poder moldar e ajustar o treino? Quais são os princípios básicos que você analisa? O que eu vejo, Primeiramente. o que eu vou falar hoje, vou falar para vocês agora, vou falar na palestra mais tarde, mas independente de ser homem ou se é mulher, mas como eu trabalho muito com o público feminino, mais com o público feminino, tá? Tenho atletas masculinos, em diversas categorias. Inclusive um já vai subir amanhã, o Nancy Zick. E o que eu percebi como treinador de muitos anos nas academias de Curitiba, o pessoal quando entra na academia, eles focam muito no exercício, mas a variável principal deles é o peso. O peso é a massa levantada, né? Então, enfim, mas o peso. Então, assim, eles querem muito, com ansiedade, colocar muita carga já em semanas, vão aumentando. Eles focam muito nessa parte. O que acontece? Passou 6 meses, passou um ano, que para mim o cara é iniciante ainda. O cara levantando muito peso, e é justamente isso que ele tá fazendo, levantando peso. Só isso que ele tá fazendo. Verdade. Para quem é um indivíduo muito responsivo, talvez isso já mude o físico dele. Claro que é multifatorial, tem várias questões, mas vamos focar no treinamento. Só que para a maioria das pessoas não é assim que funciona. Então tem caras que falam, treina 5 anos, você olha, putz, não parece. Verdade. Tem mulher assim, pô, eu treino, minha perna não desenvolve, meu glúteo não desenvolve. Mas o que é errado? O que acontece? Aí eles querem colocar mais peso. lesivo do que propriamente um treino estético. Verdade. Então o que eu fiz? Afinal, então, eu preciso reeducar o movimento desses caras. Eu não posso ser um prescritor de treinamento, eu tenho que ser um estrategista de treino. Eu preciso criar estratégias para promover respostas nesse momento. O que eu falei? Bom, vamos começar da base? Beleza. Primeira coisa que a gente vai treinar, seja atleta ou não, tá? Claro que atleta é mais fácil, tem coisa que a gente pode pular. Eu vou ensinar esse cara a conectar o músculo. Então, conexão mente-músculo, ensinar ele a usar o músculo. Porque se ele conecta, ele vai para o segundo passo, ele consegue ativar melhor esse músculo. Se ele ativou melhor esse músculo, ele consegue receber uma tensão, ou trabalhar com tensão melhor. E se ele trabalha com tensão, eu já posso explorar amplitudes de movimentos maiores, completas dentro das necessidades e capacidades dele. Se ele consegue trabalhar em grandes amplitudes, agora eu preciso desenvolver um de controle motor. Eu preciso controlar esse movimento dentro das amplitudes que eu determinei para ele, seja parcial ou completa. E por último, eu trabalho com a carga. Entendi. Conecta, ativa, tensiona, amplitude, controla e depois carga. Nesse ciclo. Cara, genial, genial. Nesse ciclo Até porque, eu na faço. verdade, é muito interessante você pegar... isso vai até contra, né, alguns conceitos que já existem, né? O pessoal, a gente falou isso várias vezes aqui, existem muitos conceitos que se repetem. Dentro daqueles conceitos, as pessoas tentam trabalhar variáveis, né? E uma coisa que é realmente difícil é a pessoa perceber o músculo sendo ativado proporcional ao objetivo e daí você usar a carga adequada para as repetições fazerem sentido. Perfeito. Né? E geralmente o pessoal trabalha com o número de repetição, né? Ou pré-exaustão, ou depois vai trabalhar até a falha e as cargas crescentes. Aí você já está trabalhando às vezes os sinérgicos, mas o músculo nem ativou. Ó, se você observar agora que postar a Growth, postou lá, o treino que eu dei para a Aline Pamplona, que é uma atleta wellness, ex-atleta muito forte, diga-se de passagem, treina muito bem. O treinador dela é o Carielo, um cara do Rio de Janeiro lá, que é meu colega, de muitos anos, inclusive, excelente treinador. Treinei ela com a Fran. E a Pamplona tem um quadríceps gigante. Com relação ao glúteo, é o contrário, desproporção. Mas uma coisa que ela me falou, que todo mundo que vai treinar com a Fran percebe. Quando a Fran agacha, ou faz qualquer exercício que envolve quadril, joelho e tornozelo, variações de agachamento, o glúteo dela chega a tremer de tanta tensão que ele consegue receber. Você olha pra ela e você vê ele assim, ó. Qual mulher hoje que você fala assim, cara, você consegue sentir seu glúteo no agachamento? Poucas. É verdade. Tudo quadríceps. E talvez até por isso que elas aumentam tanto as cargas. Para Exato. poder fazer sentido Exato. com o nível do estímulo. Exato. Então assim, você
manipular algumas variáveis do treinamento, ou manipular isso que eu mostrei para vocês aqui, a fim de melhor direcionar o estímulo para o músculo de interesse, seja glúteo, seja quadríceps, panturrilha, cara, eu acho assim muito importante, um grande diferencial no trabalho do treinador. Entendeu? E aí, voltando na primeira pergunta que eu te fiz, você me falou que o treino, né, de um atleta amador é igual de um pro, né? No sentido da categoria. Então você tem que dar ênfase naqueles músculos específicos que é o objetivo principal. Só que ao mesmo tempo precisa respeitar essa progressão. Então eu preciso passar por esse caminho, o atleta amador ele precisa respeitar todos esses processos para poder chegar num nível de treinamento. Mas, Danilo, só aproveitando essa deixa, e se fosse contrário a isso? Você pega uma pessoa que realmente tem um nível estético que não é simétrico, como é que você trabalharia essa simetria, já pegando a deixa do Danilo? Tem vários, tá? E assim, só para complementar aqui, quando o atleta vai pro Pro, que você vai disputar a Liga Profissional com os melhores do mundo, quando você coloca assim, uma do lado da outra, aí você olha e fala assim, talvez eu preciso ter um direcionamento melhor pro glúteo. Talvez eu precise ter um direcionamento melhor. Só que ela já passou por tudo isso que eu falei. Então fica mais fácil a gente conseguir direcionar o treino no Pro. Foi educado do zero, vamos dizer assim. Então fica mais fácil. Mas se você perguntar assim pra maioria, mudou muita coisa? Não mudou muita coisa, sabe? Claro que nós buscamos sempre variar com atletas em busca de novas respostas, mas a base ela vai ser a mesma, independente disso, tá? Qual foi o tempo? Perdi? Eu te falei com relação ao seguinte, quando você pega uma pessoa que às vezes você tem que trabalhar para corrigir simetria, essas disfunções musculares em prol do, ou que seja da modalidade, ou que seja até acertar alguns detalhes ali, e o mais difícil que eu acho que é o mais complexo, é a pessoa às vezes sair da zona de conforto, né? Porque tá acostumado a treinar de um jeito, você mexe para algo que é totalmente... E às vezes ela nem quer, né? O ego, mexe com o ego. A gente já tem fatores psicológicos e principalmente fatores de treino. Eu trabalhei com atletas pró mexicanas, assim e tal, e em outros países também. Mas aqui no Brasil também, eu tenho algumas atletas que eu trabalhei da mesma forma, simetria. E assim, quando você olha o físico, por exemplo, essa mexicana, a Alex, se não me engano, essa mexicana que eu trabalhei com ela, quando ela mandou as fotos pra mim, extremamente condicionada. Extremamente condicionada. A pose dela valoriza muito coxa. Mas o glúteo muito atrás das coxas dela. Tinha uma desproporcionalidade grande, né? E nesse sentido, por exemplo, o treino dela, sabe como é que era o treino dela? 4 vezes por semana. Ela treinava glúteo 4 vezes por semana. 4 vezes de glúteo. Eu tenho uma semana na minha academia também. Garão, só treina glúteo, se deixar. Garão, como é que você fez isso? Simples. Segunda e quinta, foco em carga, intensidade da carga, plano sagital, agachamentos, elevações, tudo aqui. Terça e sexta, só abduções e rotação laterais do quadril. Ponto. Qual o volume que você fazia isso, Garão? 60% de extensões, 40% de abdução e rotação lateral do quadril. Específico com ela, porque eu precisava melhorar um ponto específico nela, para ela conseguir pegar ali, brigar pelas finais de uma competição de nível profissional. Porque o resto ela dava ponto. Superior esquece, superior muito bom, sem necessidade nenhuma, panturrilha boa, coxa boa, não tinha precisava. E às vezes, eu vou mostrar, eu não trouxe aqui porque hoje eu não vou falar sobre a simetria, mas no meu curso de glúteos que eu tenho disponível, eu ensino lá algumas estratégias que eu utilizei com 2 wellness. O que acontece? A pessoa, quando ela está em off, tem uma gordurinha, né? Ali, um pouquinho de água. Quando ela começa a secar, você começa a enxergar o desenho, começa a mudar. Então, assim, eu pegava assim, teve 2 wellness que eu trabalhei, uma pró e a outra amadora, que o glúteo, quando secou, ficou, a inserção distal ficou aqui, o outro ficou aqui, ó. Ficou assim, ó. Aí eu olhei, eu falei, cara, tá faltando um alongamento na fibra. Ou será que é algum fator estrutural, anatômico, né, da fibra? Não sei. Bom, na minha cabeça eu falei, eu vou tentar fazer alguma coisa com o treino, no qual eu consiga tentar talvez melhorar essa parte mais baixa desse glúteo. E aí, bom, nos princípios de treinamento, não, nas variáveis de treinamento, a gente pode manipular várias coisas. Eu ali manipulei ações, contrações musculares, usei isometria e comprimento longo. Em pico de extensão? Pico de contração isométrica e comprimento longo. Eu ia fazer um búlgaro, na perna no qual o glúteo era mais curto, eu ficava 2, 3 segundos lá embaixo. Entendi. Só na perna direita, na esquerda não. Por exemplo, recebia mais tempo sob tensão, estirava mais a fibra em tensão passiva. Né? E quem perguntar, você também usa muito isso, esses picos de extensões para poder fazer a fibra alongar ali, para poder ser mais. São hipóteses, né? Sim, sim. O fisiculturismo é muito disso. A gente vai testar na prática, observar se aquilo de fato. Por isso que eu falei, são 2 casos que eu utilizei. Os 2 casos deram certo. Não significa que irá dar certo para todo mundo isso.
Mas eu acho legal eu compartilhar isso com o pessoal, porque eu utilizei e deu certo. Eu tenho as fotos lá, seca de um jeito e seca do outro, modificou. No caso delas, acredito eu, realmente, foi uma coisa mais funcional ali, muscular, não era estrutural. Não era falha da fibra ali, propriamente dita, da arquitetura do músculo delas. Além disso, tem métodos que a gente pode, por exemplo, o FST7. Verdade. A pausa do cara, da mulher no caso, é alongamento. Eu botava alongamento posterior ali, puxando os posteriores só do lado que era curto. Isso eu vou frisar bem, então vamos fazer dos dois. E, Carol, por quanto tempo você fez isso? 6 ou 8 semanas só. Para ela já foi o suficiente para responder. E é impressionante o tanto que é visual, né? Você consegue ir percebendo. Você vai montando os gráficos, você vai percebendo. E foi legal você falar do FST7, a gente publicou um artigo sobre FST7. Na verdade, quando a gente foi publicar, a gente não conseguiu publicar com o nome FST7. Um dos pareceres da revista foi assim, ó, não existe esse método. Olha só. Na ciência você não tem isso. Você tem isso na prática. E a gente teve que colocar pausa entre séries com alongamento. Tipos de extensões ali, né? Mas o método em si, FST7, a gente não pôde usar porque Terminologia, a nomenclatura não tem. Porque é algo da prática. Então é uma das coisas que eu bato muito em cima. A ciência em relação à hipertrofia muscular está engatinhando ainda. A prática tem muito a nos oferecer hoje de entendimento, para a gente explorar, tem muitas possibilidades, né? Eu estava conversando com o Fábio aqui nos bastidores, né? Sobre trabalhar com músculo alongado. A galera já faz isso há muito tempo, muito tempo. E agora a gente está discutindo, nossa, é interessante, parece que tem mais ajustes hipertróficos com músculo mais alongado. Mas já vem acontecendo. A gente citou até o Arnold, que fazia aquela remada curvada dele, embalada, né? Que muito tradicional. Terror de muitos fisiologistas, né? Coluna. Muitos biomecânicos, Você sabe que eu faço parte lá da Escola de Biomecânica do Thiago Mata, que é um pesquisador da UFRJ, que pesquisa só sobre biomecânica, né? E discute muito desde o ano passado esses fatores biomecânicos no qual levam a hipertrofia de um músculo em comprimento longo. Então, uma coisa interessante, só tem a ver com fisiculturismo, tá? Mas, enfim, achei pertinente falar. Existia uma hipótese ano passado, o Thiago levantou uma hipótese no grupo lá, nas aulas, porque todos os estudos que nós temos com músculo alongado, né, que gera uma hipertrofia, teoricamente, um pouco mais significativa, comparada à tradicional, são em músculos penados ou multipenados. Então, assim, quando a gente leva isso para um músculo que talvez não tenha essa característica, como por exemplo o bíceps braquial, que é fusiforme, né, no sentido da fibra de um tendão ou outro retinho. Totalmente linear ali. E ele, como pesquisador, já enxergava talvez uma hipótese que ele não responderia tão bem com relação à hipertrofia heterogênea, né? A mudança ali por regiões, medial, proximal, distal, por conta da sua arquitetura muscular. E recentemente nós temos alguns artigos que investigaram justamente isso, inclusive nesse ano, o João Pedro Nunes lá, a rosca Scott no cabo e uma corrida de extensão, que ambos hipertrofiaram, mas não teve diferença nos sítios do bíceps braquial. Então, é uma coisa bem legal que eu sempre falo assim, o músculo ele tem a resposta dependente. Não dá pra gente explorar isso para todos. A gente não sabe como isso vai acontecer de certa forma. Veja que interessante a questão do treinador que é capacitado para isso, né? Então, você tem o entendimento de que o músculo glúteo, como um todo, ele tem essa característica em relação à arquitetura muscular e que ele é passível de receber esse tipo de estímulo em comprimento mais alongado. Por isso que você usou a estratégia. Talvez não seria a mesma estratégia para um bíceps se o atleta precisasse de um bíceps mais desenvolvido. É bem interessante você reverter isso aí para o glúteo, porque assim, é comum em academia você ver as meninas ali com aquela protusão trocantérica ali mais aguda no glúteo, na porção lateral. Né? Seria o caso de usar alguma estratégia ali para fazer uma correção ou isso é anatomicamente mesmo? Tem duas possibilidades, né? Fraqueza de glúteo médio, né? Falta de massa muscular talvez naquela região, ou estrutural. Porque dependendo da estrutura, por exemplo, a distância ali do trocante hemordofêmico para a crista do ilho, quanto maior essa distância ou menor essa distância, evidencia mais aquele buraco ou não. Largura dos ossos, tamanho da pelve, enfim, tem vários fatores que podem impactar diretamente. Se ele for estrutural, cara, pode ter o melhor glúteo do mundo. Não tem vai ficar, tá? E tem muitas atletas que apresentam e aparentam isso. Se vocês pegarem elas sem posar, paradas com o pé para frente, você vai enxergar aquele buraquinho. Agora, aquele leve parou, rotacionou externamente, fez a lordose lombar, sumiu. Aí não tem, você não enxerga. Agora, aí já seria uma estratégia de pose mesmo, fazer o ajuste. Isso, exato. Só que quando elas posam de frente, algumas se levantam, o quadril inclinando obliquamente, você consegue enxergar um pouquinho. Então, assim, se for estrutural, realmente, de fato, não tem o que fazer. Algumas mulheres que não são atletas, elas se incomodam tanto que acabam aplicando substâncias ali para preencher aquela região, que
visualmente elas não gostam. Tá tudo bem também, tá? Sim. Só que assim, se for por falha muscular, por exemplo, fraqueza de músculo, falta ali, a gente pode tentar explorar algumas estratégias de treinamento, principalmente com relação a abduções, rotações laterais, tá? Nós não temos evidências de hipertrofia muscular para essas regiões, mas na prática a gente vai testando e vai observando se elas obtêm respostas ou não com relação a isso. Então eu tento atacar por todos os lados, independente do se é estrutural ou se é falta de músculo naquela região. Você tocou num ponto agora, talvez seria um ponto de bastante discussão agora, que seria essa questão de aplicação de substâncias, né? Eu te perguntei... Você já queria entrar nessa, né? Você já queria, quase no final do podcast. Então, no começo eu te perguntei sobre o treinamento, né? A questão do amador, do pro, né? Como que seria esse tipo de treinamento? Ele diz que é um treinamento muito semelhante e você vai sempre dar ênfase nas características individuais, né? E essa progressão também, ela acontece com a utilização dos recursos. O protocolo que um atleta pro usa é um protocolo diferente do atleta amador? Ou você acredita que também poderia ser muito semelhante? Porque às vezes o pessoal acha que, da mesma forma, quanto mais peso coloca, mais estética, o pessoal acha que quanto mais forma também, maior fica, né? Cara, os amadores tomam mais mesmo. Isso daria um papo do dia inteiro, né? Se a gente conversar a respeito disso. Mas eu acho que é importante, talvez, trazer aqui algumas reflexões. A pessoa que responde bem ao hormônio nunca vai precisar tomar muita coisa. Quem é a pessoa que responde bem a hormônios, né? Ou recursos ergogênicos em geral? São pessoas que respondem bem ao treinamento e dieta. Aquela pessoa que começou a treinar agora e em questão de 16 semanas o físico dela mudou da água no vinho. Você pega um cara que caiu 10 quilos lá, 5 quilos de massa muscular, secou. Você pega uma mulher, nossa, ela já criou uma linha bonita, já ganhou massa muscular, perdeu gordura, mas num nível muito mais expressivo do que a maioria das pessoas, do que a média. Então você sabe que essa pessoa, se ela usar o mínimo que for, ela vai responder de uma forma exponencial. Nossa, e é assim que eu vejo no pro, principalmente no feminino. Tá? Elas usam muito poucas substâncias e têm respostas muito expressivas. Por isso que a maioria delas são femininas, não tem colaterais. Após é normal, aqui até os bastidores, né? Como que o padrão estético mudou também. Eu acho que de antigamente pra cá, no feminino, claro que tô falando, não tô generalizando, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. Tem gente que pisa com os dois pés no acelerador com relação a hormônios, tá? Mas eu acho que o pessoal criou um pouquinho de consciência, entendeu um pouquinho essa relação de dose e resposta, tá? E deram uma conscientização melhor para o uso, diminuir um pouco essa quantidade de uso e ter respostas melhores. Por exemplo, tem categorias que precisam usar hormônios, né? A gente teve uma atleta biquíni, que a gente olhou na academia sempre, a pessoa nunca imaginou que ia ser atleta. Eu até ia te perguntar isso, a maioria das biquínis usam, então, a maioria não usam, né? Cara, tem pessoas que têm genética muito boa que não precisam. Então essa pessoa a gente abordou na academia, a Jéssica Brum, a gente abordou na academia e falou, vamos competir? Ela, não quero usar bomba. Cara, você não precisa usar. Você tem uma linha bonita, faz o treino de dieta bonitinha, que você vai conseguir competir com um físico expressivo. Dito e feito, ela estreou, foi campeão, foi pro Paranense, foi campeão overall, foi pro brasileiro e ficou em segundo lugar sem usar nada. Whey, creatina e cafeína. Acabou. Era o que ela usava. Ia dietinho, só que treinava bem. Eu chamava ela de bikini builder. Forte pra caramba. Treinava bikini builder, se remando forte. Lembra da Sara Mal também contando pra gente, né? Exatamente, já falou, é verdade. Então, assim, genética muito boa, sabe? Não precisa usar nada. Claro que se ela usasse qualquer coisinha que fosse, o físico dela ia responder muito bem, melhor ainda, na verdade, né? Tanto que quando ela foi pro pro lá, daí sim a gente teve que manipular algumas coisas, né? Pra ela conseguir estar com o físico compatível, expressivo, com o físico lá de fora com relação à competitividade. Então, eu acredito que, assim, tanto no amador quanto no pro, se a pessoa tiver uma boa orientação do coach, o treinador, o médico, da equipe dela, eu acho que não diferencia tanto o amador pro profissional. Tem muita gente que pensa, foi pro pro, vai usar mais. Não. Vai usar melhor. Estratégico, né? Você vai usar melhor. Sem falar também que hoje existem tantas variáveis, né, de combinações, e as drogas são muito mais hoje anabólicas do que androgênicas, igual era antigamente. Antigamente as drogas eram 50-50, entendeu? Fisiologicamente, como que eu enxergo isso aí? Quando você fala do indivíduo que vai responder melhor, pensando em hormônios, ele vai ter uma quantidade de receptores, principalmente, maior do que o indivíduo que é menos responsivo na genética da pessoa. Então, se ela tem mais receptores, o anabólico vai se ligar aos receptores e vai responder mais. Envolvido ao tempo de treino da pessoa. Exato, é o que eu ia falar agora. E esse ajuste no número de receptores, você consegue com treinamento também. Então, um indivíduo que ele não responde bem geneticamente,
e não está tão treinado assim, a quantidade de receptores que ele tem é mínima. Se ele joga uma quantidade alta, colateral, vai lá em cima. Né? Cara, eu já, você falou de colateral. Eu já trabalhei com mulheres assim, alopecia gigantesca, a testa lá atrás. Já teve pessoas com clitoromegalia, de a pessoa não conseguir ter relação sexual com o marido por conta da sensibilidade, então afetou o casamento isso. Tá? Por orientação errada dos colegas, não foi treinador, isso eu quero deixar bem claro. De academias, no qual falaram, vamos isso aqui, que isso aqui vai dar boa pra você. Tem um negocinho aqui pra você. A pessoa ficou usando, daí o cara saiu da academia, ela ficou com o negócio lá, não sabia quando tinha que parar ou não, e continuou tomando. Então o colateral bateu forte, tá? Pele, oleosidade da pele, espinha. Então são colaterais assim que eles se manifestam. A gente só vai saber se a pessoa usar. Então por isso que os médicos, ou quem prescreve os hormônios, eles acabam começando com doses muito baixas para já tentar identificar se ela vai ser responsiva de uma forma boa ou se vai ter mais colateral. Meu, você usou pouco e teve colateral forte, esquece. Seu corpo não foi feito para fazer a utilização de hormônios. Mas eu quero ser, você pode? Eu vou assumir a bronca, aí a escolha é sua, ninguém vai botar uma arma na tua cabeça e falar, toma esse troço. Exatamente. Quem vai? Você é adulto, você sabe das consequências, entende? Verdade. E eu falo do profissional hoje, entender isso. Então, assim, eu vejo profissionais que se ausentam, então, da orientação, não no sentido de prescrição, mas do entendimento do que a prescrição pode causar. Eles falam assim, não, toma isso aí não, você vai ter efeito colateral, vai cair cabelo, vai nascer espinha. Então, o pessoal ele se isenta um pouco da responsabilidade porque ele não domina esses fatores. Exato. Pô, você não é treinado. Você tem um lastro ainda de adaptação mediante ao físico que você está naquele momento. Vamos primeiro chegar num contexto de treinamento, de físico ideal ou mais próximo do ideal para depois você tentar sua alternativa, que foi o caso da Jéssica. Uhum. Então, foi conduzida até uma condição que aí ela precisou fazer o recurso. Olha, a gente caminhou até aqui. Daqui para frente, não dá para avançar mais sem o recurso. Se você Até quiser porque continuar também as progredindo, categorias, né? igual elas são extremamente competitivas ali por pequenos erros e não por acertos. Até porque elas estão tudo ali muito emparelhadas. Cara, quando eu comecei no fisiculturismo, eu não fui buscar o fisiculturismo. O fisiculturismo chegou até mim. Então eu comecei com um cara que era um amigo meu, que era forte e gordo, bebia, o cara tinha uma carcassinha. O cara tinha uma carcassinha boa. Cara, secamos o cara, 16 semanas, o cara competiu, foi campeão estreante, overall paranaense, campeão brasileiro, fomos pro Mundial, fomos pro Arnold de Ohio, enfim, Arnold de Madrid, enfim, fizemos nome com esse cara, primeiro atleta nosso. Augusto, você sabia, dominava tudo? Não, sorte, o cara é responsivo. A gente estudou algumas coisas em cima da hora, o cara respondeu, genética boa, e aí a gente começou a se aprofundar cada vez mais. Até que chegaram pra mim e falaram, não, você tem um físico, uma carcassinha boa, você não compete. Não fui eu que falei, eu vou competir. Os caras do meio me falaram isso. Aí eu falei, então eu vou tentar. Então eu pesava lá, igual hoje, Fordinho assim. Cara, eu pesava 88,9, minha primeira competição eu pesei 68,9. É louco, 16 semanas, 20 quilos embora. Caramba. O que você começou tomando? Aí eu falei, vou abrir pra vocês. Eu não tinha noção nenhuma, né? Me deram oxandrolona, primeira droga. Melhora a sensibilidade. Já falou pra você que é estrol seca. Não, os caras chegaram com uma oxandrolona. Tá bom, vou usar oxandrolona. Eu usava muito pra criança. E aí, oxandrolona e tal, não sei o quê. Aí beleza. Sem teste? Dieta, sem nada, só. Sem teste? Não, e sabe o que eu tive de colateral? Só sem teste. Só ox. Que isso. Cara, eu arranjo você. E a espinha, nossa, eu lembro que você vários assim, ó. Até levando meu braço. Eu lembro, cara, mas enfim. Aí depois que eu fui usar texto, aí eu usei, olha só, pra finalizar, né? Que foi 16 semanas de preparação, né? Eu sei calça 16 semanas só de oxandrolona? Usei ali um mês e meio de oxi, tá. E aí já entrou um ciclo bem leve. Meu primeiro ciclozinho de verdade, tirando a oxi, né? É um ciclo bem tranquilo, tá? Texto, treino, estando. Isso. Nossa, de boa. Primeiro ciclo, um ciclo muito leve. Vamos morrer de primeira já. Bem tranquilo, tá? Enfim, daí tomei, né? Usei esses hormônios. Aí toma o Chetinon. Você sobrevive a isso. Primeiro, tipo assim, eu já chego os dois para o peito. Eu não tinha noção disso. Pra mim era só tomar injeção. Acabou. Eu não tinha noção nenhuma das substâncias que eu estava utilizando. E fui usando, enfim. Das 12 competições que eu fiz, por exemplo, eu participei de todas da América Latina, mas por pontos de primeiro teve no Brasil, Arnold participei, enfim, estadual, várias competições eu participei. Das 12, a treino eu só usei em 3. Daí já é uma droga que eu falei, cara, eu não quero usar esse negócio mais. Mas usou a preparação inteira ou finalizando? Não, só finalizando. 8 semanas, 6 semanas era pra usar. Mas pra mim não deu. Foi uma droga que eu descartei fora das minhas preparações, porque eu senti que realmente mudava o meu comportamento
Pensa, você tá com Você fome. usava acetato ou enantato? Eu usava acetato. Acetato? Se você tá com fome, tá dormindo pouco, tá trabalhando muito, tá com estresse no talo, não você dá. usa uma droga que tem um efeito ali, que Fica pode doido, potencializar. Quando eu percebi isso, quando eu tava dirigindo, um cara veio no meu carro, me ofereceu coisa pra comprar, eu falei que não, e o senhorzinho ficou insistindo, começou a bater esse meu carro, assim, e eu interpretei que o cara tava, sei lá, querendo quebrar meu vidro, então, não sei de onde. Cara, eu fui totalmente agressivo verbalmente com o cara, com o senhor. Eu sou um cara muito calmo, quem me conhece, eu sou o cara que separa as brigas, que tá tudo certo, não, deixa pra lá. Tá, minha mulher que fala, amor, você não pode ser assim. Eu sou um cara muito relax. E eu mudei meu comportamento com essa situação. Aí quando eu saí com o carro, passou 2 minutos depois, veio a consciência, que eu quase voei em cima do carro, sem necessidade nenhuma. Aí eu falei, cara, não, peraí. Respirei fundo, dirigindo, refletindo comigo mesmo. Falei, cara, eu tô mudando meu comportamento e esse cara não sou eu. Eu sou um cara cristão, eu não posso continuar dessa forma. Falando antes de eu nunca mais vou usar E às vezes é difícil a gente perceber isso também, né? difícil. A maioria talvez não percebe. Até porque a galera é muito vigorexo, né? Você começou a ter um resultado estético, você quer mais daquilo. Exatamente. Aí as pessoas vão pagando o preço em prol daquilo ali sem se E tornar não importar, importante. né? A maioria, na verdade, eu acho. A maioria. Que inicia assim, né? Tanto que os estudos hoje que relatam eventos cardiovasculares, etc., é sobre abuso. Aham. Você não vê, o cara fez um ciclo, morreu. Não vê isso. Não, É abuso. É abuso. não. Períodos, é verdade. Pessoal, estamos chegando aí, deixa eu concluir, estamos chegando no final também. Já vou fazer umas perguntas pro Garon aqui, mas pode acabar de concluir, Garon. Não, então assim, então essa foi uma droga que realmente eu descartei fora. As outras competições, a gente foi ter, porque eu percebi que quanto menos eu usava, mais resposta eu tinha, eu não precisava ficar usando, né, uma combinação gigante. Isso eu tô falando só desses, né, fora as outras coisas ali, né? Enfim, né, vai cada um com seu recurso em cima disso, né? Exatamente. Que é uma coisa que é pesada pro bolso da gente, essas coisas. Verdade. Mas na época eu tinha patrocínios, então tinha médico que me acompanhava. E aí depois o meu irmão começou a me treinar, porque no começo foi sozinho, né? Aí meu irmão começou a me treinar, então eu fui tendo uma equipe que me ajudou muito nesse processo. E eu parei de competir, só para finalizar esse assunto por muito tempo. Em 2018, eu ganhei minha última. Eu fiz 4 competições em 6 meses. Eu fui numa Copa lá, fiquei em terceiro. Fui pro Paranaense, eu tinha sido campeão. Depois, nesse Paranaense, fiquei em segundo. Perdi pro Bruno William, um cara muito bom. Depois eu fui pro. Não lembro. Foi mais uma competição e mais uma. Nessa última, foi uma competição regional em Curitiba, eu ganhei a minha e fiquei em segundo no overall. Só que eu ganhei, mas eu não convenci eu mesmo. Eu achei que assim, o nível da competição não estava tão alto, porque o meu físico não evoluiu do último campeonato. E eu ganhei mesmo assim, e fiquei em segundo, então eu me senti que eu fiquei devendo evolução no físico. Eu olhei pra minha mulher, hoje é minha esposa, mas na época minha namorada, isso em 2018, eu falei, amor, vou parar de competir. Ela falou, por quê? Eu falei, mano, o físico não tá indo mais. Eu preciso descansar um pouco, tem muito estresse. Porque personal trainer, sabe como é que funciona? Eu dava 10 aulas, 12 por dia, dormia 4 horas por noite, cardio, fazia dieta, eu morava sozinho, tinha que montar todas as coisas lá, e assim, então, eu dormia 4 horas por noite. O principal motivo de eu ter parado as competições foi a restrição de sono, que impediu a minha evolução do físico. Então chegou numa hora que eu falei 5 anos fazendo isso, e eu era soldado. Eu era 5 anos atleta, 12 meses por ano atleta, não tinha períodos. O meu off era limpo. No final do ano eu só comia ceia de Natal fora da dieta. E voltava. Bebida era só o champanhezinho pra brindar no final do ano. Acabou. Eu nunca saí da dieta. Então eu fiz 5 anos soldado mesmo. O que falava. E eu era naquela época mais raiz, né? Então era batata doce, frango, brócolis, arroz, frango e brócolis. Carne vermelha 2 vezes na semana só. O pais adoram, né? Era mais ou menos assim naquela época lá, né? Hoje é mais flexível, tem muitos estudos que mostram muitas estratégias muito interessantes para os atletas. Mais gourmetizada hoje, né? Hoje mais gourmetizada. E aí eu decidi parar só por conta da restrição de sono. Eu falei, meu físico não evolui mais, foi onde eu decidi dar o pontapé inicial para minha carreira profissional. Aí, onde eu encerrei mesmo como atleta. Não sei se futuramente eu pretendo voltar, porque sabe como é que é, né? Fica aquele espírito, aquela essência. Né? E eu fico me coçando, eu vejo meus atletas subindo, eu quase infarto. Eu olho eles no palco, meu Deus do céu, vou morrer aqui, eu acho que lá. Agora, galera, um detalhe que eu fiquei sabendo nos bastidores, foi até o Jonathan que me contou. Era Men's Physique. É que os caras olham o tamanho gigante. Achava você. Não, mas naquela época era bem magrinho, cara, bem magrinho. E aí eu fui construindo depois que eu... Imagina agora, se eu secar, eu queria até ter essa... Não precisa nem competir, mas eu queria fazer uma preparação minha. Ver o seu físico. Ver que agora eu tô pesando em jejum 93,5 kg. Agora ele tá uns 95, 95,5. E eu queria tirar toda essa gordura, essa retenção para ver o que sobra. Quantos quilos que eu ficaria, quanto de massa muscular, porque a minha média, eu faço a média, né? Os 5 anos que eu competi, 68,9, 69, 70,
71,5, 72,5. Você vai ganhando 1 kg de massa muscular por ano, seus anos. A Franciele Matos qual? Ela foi ganhando uma média de 500 gramas a 800 gramas por competição do Olímpia. O peso dela foi subindo assim. Então, a galera fala, pô, quero ganhar 5 kg de massa muscular. Calma, jovem. Não é bem assim, né? Calma, jovem. Tô falando de quilo de músculo seco, né? Puro. Então, Verdade. assim, né? Calma. A gente sabe que quanto mais treinado você tá, menos treinável você se torna, né? Exato. Com certeza. Vamos lá então, gente, para Vamos lá. finalizar o nosso episódio Papo reto aí agora, hein, com galera? o Carlos Garon, nosso novo Nosso quadro, ó, Papo Papo Reto, Garon. Temos aqui 34 perguntas, tão variadas de tudo, de treino, da vida, de fisiologia, tudo quanto é. Filosofia. Então, ó, 1 a 34 e você vai responder a pergunta para nós. Fala aí. 22, dia do aniversário da minha esposa. 22, ó, já tá fazendo romantismo aí o Garon. Como você define sucesso em sua vida? Cara, a gente conversou ontem sobre isso na NAF Talks. Eu acho que o sucesso ele é muito relativo. Tá? O que é o sucesso pro Danilo, talvez não seja o sucesso pro Garon. Talvez Verdade. o sucesso pro Danilo é ter uma família, brincar com a filha, envelhecer ao lado dela. Talvez o sucesso para mim seja prover uma vida maravilhosa para meus entes queridos, para minha família e tudo mais. Não só pensando financeiramente, sabe? Tem gente que realmente, sucesso para eles é conquistar financeiramente uma vida confortável, né? Deixar para suas gerações isso. Mas para mim não, cara. Para mim, assim, hoje, o que eu enxergo como sucesso é você impactar vidas. Então eu, como profissional da área da saúde, eu enxergo o sucesso dessa forma, gerar resultado, no qual esse resultado impacte na vida das pessoas. Quanto mais vidas eu consigo impactar, mais um cara de sucesso eu me considero hoje. Posso pensar de outra forma daqui a alguns anos, mas na minha realidade hoje, o que eu penso sobre sucesso é justamente isso. Não só mudar um físico, mas transformar uma vida. Com certeza, show de bola. Mais uma aí, Garon. Escolhe. 16. 16. Meu aniversário. Do meu pai também, né? Dica de um livro e por quê? Boa, cara. Qualquer área? Qualquer área. Cara, Esse quadro é pra você ficar à vontade agora. Cara, como a gente está aqui numa feira e está relacionado ao fitness, recentemente, eu vou até fazer merchan desses caras. Eu comprei um livro atualizado, a 3ª edição agora, da Prescrição de Treinamento, Treinamento de Força, do professor Charles Lopes e do Paulo Marchetti, e eu achei assim que essa edição ficou muito top. Entendi. Então, não terminei de ler ainda, tô lendo ele ainda, um livro não muito grande, tá? Mas bem atualizado, com informações muito relevantes, muito práticas para os profissionais da área. E assim, tem muitos livros que eu poderia indicar para vocês, mas esse como eu tô lendo, tá na minha cabeça ainda, então é um livro Faz que eu sentido, acho né? que vale a pena vocês adquirirem para quem é estudante e para quem é profissional de educação física. Show. A última, Garon, mais uma, pra fechar. Então vamos no número 1. Número 1. Ó, basicamente já falou, hein, mas essa é boa também. Você prefere ter mais tempo ou mais dinheiro? Tempo. Nem pensar 2 vezes, cara. Como eu falei, o dinheiro eu acho que é consequência, mas o tempo não tem preço. Eu acho que hoje o bem mais valioso do ser humano é o tempo. E hoje eu penso dessa forma na minha vida pessoal e na minha vida profissional. Eu já fui o personal trainer que, em algum momento, quem é personal vai passar por isso, tá? Eu dava ali em média de 60 aulas por semana, de 12 a 14 aulas por dia, tá? Dormia pouco. Então, enfim, viajar com ela, como a gente isso gosta é bem interessante, porque o tempo para cada um é muito relativo, né? O pessoal acha que é tempo para ficar... tempo livre, na verdade, seria um tempo otimizado, porque assim, a gente gosta muito do que a gente faz. Né? Exato. Então, você sai ali de determinado segmento que te exige para estar igual na feira, por exemplo, produzindo conteúdo, isso é prazeroso também. Então, nada mais seria do que otimizar esse tempo, né? Com certeza. Isso aí, gente. Pessoal, antes da gente finalizar, acho que a Manejo mandou um presente aí pro Garon, Marcela. Tem aí? Quem mandou presente? Presentinho pro Garon aí, Opa. já vai presentear ele, né, com o presente. Eu já quero falar aí da Manejo, nossa patrocinadora oficial aí do ENAFcast, né? Então você aí, ó, dá aquela moral, vai no stand da Manejo, faça um orçamento lá também, né? O Fábio vai passar aí pelas mãos do Garon aí. Lembrancinha aí pro Garon levar aí. Beijo pra você. Valeu, Do obrigado, nosso parceiro aí. Beijinho, hein? Isso aí. Garon, então é isso, cara. Danilo, brigadão. Né, mais um episódio aí concluído. Garon, obrigado mesmo pela sua presença aqui. Aguardamos você. Primeira vez, né, Naf? Primeira vez aqui em BH, sim. Aqui em BH, primeira vez. Né? Ano que vem estamos te aguardando aí de novo. Seja bem-vindo, né? Vier aqui pro lado de Belo Horizonte. Pode chamar a gente aí, né, Fábio? Vai ser um prazer estar aí também com você. E tamo junto. Valeu demais. Danilo, deixa suas considerações aí pra nós. Agradecer mais uma vez o bate-papo, enriquecedor, né?
A gente poder ter uma visão aí do fisiculturismo, acho que isso é muito bacana. E o pessoal que está acompanhando aí, assistam os outros episódios, tenho certeza que você vai conseguir agregar muito conhecimento aplicável na prática. Isso que é o mais importante, a gente discutiu tudo aquilo que está vinculado à prática. Não estou discutindo aqui ciência somente, mas também ali como usar essa ciência para a gente poder ter sucesso na nossa A ciência por trás do treinador. É importante, Eu acho que isso é até interessante a gente frisar, porque assim, em uma época, falamos disso também muito ontem, né? Em uma época onde a inteligência artificial está roubando o cenário, o profissional que tem essa visão, né, da sua especificidade, a sua vivência ali por trás, a conexão dele com o aluno e com as pessoas, faz você se tornar único. Então você não vai ser substituído. Exatamente. Verdade, isso aí. Pessoal, só agradecer aqui essa galera fantástica nesse bate-papo aqui incrível. Espero que vocês tenham curtido. E eu fico à disposição, tá? Sou totalmente aberto a sugestões, críticas, elogios. Para uma próxima vez estar aqui conversando com vocês novamente. E fazer o treino também, né? Porque Vamos fazer, é verdade. Tô achando que nós vamos fazer um treino lá em Curitiba, Lá em Curitiba, né? Vamos lá. Mas a academia que inaugurou lá, a gente foi convidado, já aproveita e já dá um vamos treino lá em Curitiba. treino lá. Demorou, vamos marcar. Então, vocês conheceram o CT da Franciele Matos, que vai inaugurar semana que vem, dia 26. Vi algumas coisas que o pessoal postou, foi sensacional. É verdade. Escolheu as máquinas a dedo, assim, o cardio lá, eu nunca vi esteira daquele jeito. Cara, a esteira com tela desse tamanho, streamer, tudo que vocês passarem lá. Nossa, Top, aquele hein? ficou top demais. Bom, vamos marcar sim. Esse ano aí marca um rolê em Curitiba. Mais Curitiba. Isso aí, gente. Então valeu, pessoal. Até o próximo episódio e valeu! Isso.